Meu interesse em pesquisar essa realidade surgiu no decorrer dos meus estágios em serviço social, que eu atendia a população LGBT vítima de violência. E uma das maiores violências que as travestis sofriam era a violência policial, né? Era a violência, tanto a negligência policial em se tratando de violência de rua, quanto também na abordagem truculenta ou nos serviços de atendimento a pessoas vítimas de violência. E aí, quando eu fui para o mestrado em serviço social, eu queria então pesquisar a realidade do aprisionamento das travestis. E foi muito importante porque não havia nenhuma pesquisa sobre essa realidade no Brasil até então, nenhuma pesquisa de pós-graduação e nem de graduação. Os livros publicados sobre essa realidade são latino-americanos até então. E foi uma coisa muito importante porque, coincidentemente, né, foi ao mesmo tempo que Porto Alegre criava e inaugurava uma ala específica para travestis transexuais no Presídio Central, né, que são só algumas cidades no Brasil que têm alas específicas, não são todas, né. A tradição no Brasil é que as pessoas trans sejam aprisionadas com homens que cometeram crimes sexuais. Então, trazer isso à tona e dar visibilidade para essa realidade, para as formas particulares de violência que elas sofrem na prisão e de violação de direitos, tudo isso foi bem importante para a cidade de Porto Alegre também, pensar políticas públicas direcionadas e também qualificar essa área específica, né? Que ao passo que possibilita que elas não sofram violência dos outros homens, também acaba fazendo com que elas não acessem alguns direitos, porque elas passam a ficar apartadas do processo social da prisão. Então, elas não podem mais trabalhar com os homens, não podem mais estudar junto com eles. Então, foi uma possibilidade de pensar também como essa ala poderia ser qualificada, poderia ser melhorada, né? E para as travestis, eu percebi que foi muito importante para elas poderem falar sobre as experiências delas, né? Elas tinham muita necessidade de falar das suas histórias de vida, e foi importante nesse sentido, assim, de publicar, de eternizar as narrativas orais delas. Uma das grandes questões, assim, para mim ficou bastante evidente, em primeiro lugar, é que as travestis no Brasil, elas são aprisionadas de uma maneira muito mais fácil do que outras populações, né? Então, aquilo que a gente chama dentro da criminologia crítica de seletividade penal, né, desse mecanismo que a prisão tem de selecionar algumas pessoas mais facilmente que outras, isso cai muito bem para as travestis, porque elas compartilham marcadores sociais de diferentes âmbitos, né, de classe social, sobretudo, mas também muitas vezes de raça, etnia e da estética do corpo, né, da materialidade da travesti, que é uma estética do objeto, né, daquilo que a gente não quer ver, daquilo que a gente quer para longe de nós, e que é muitas vezes tido como sinônimo de ladrão, de crime, de assassinato, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, na internet, a gente vai ver que a palavra travesti está ligada muitas vezes ao crime, né, à violência, seja aquela que elas sofrem ou aquela que elas cometem, né? Então, acho que isso foi interessante para pensar por que algumas populações elas estão mais facilmente ligadas à noção de pobreza e de criminalidade, né, de seletividade penal. E uma outra coisa que eu acho que a pesquisa evidenciou também é que a prisão ela nunca vai funcionar como um lugar de cidadania, né? As próprias alas particulares para LGBTs nas prisões no Brasil, elas se pretendem pró-cidadania, pretendem que seja um avanço civilizatório. Eu concordo que seja, mas ao mesmo tempo elas também são capturadas pela lógica prisional de violência e de diminuição de direitos sociais. Então, mesmo a ala de travestis, ela continha toda uma lógica de relações de poder que fazia com que as pessoas lá dentro não cumprissem a pena de maneira absolutamente cidadã, né? As travestis também elas produzem violência, né? O fato de as pessoas das alas selecionarem um representante que eles chamam de prefeito, por exemplo, também fazia com que uma pessoa ficasse mais poderosa que outras, decidisse sobre como todos têm que viver, sobre como todos têm que usar ou não usar drogas, né? Ou se comportar. Então, tem toda uma lógica de estabelecimento de uma norma, mesmo as alas específicas reproduzem.
Sim, eu fico pensando que a agenda de gênero no Brasil, ela foi uma das que começou a ser pensada, gestada muito recentemente, né? Ela foi uma das últimas que foi sendo lançada em termos de governo federal, municipal, estadual. E sempre pensando na questão de gênero muito relacionada à violência contra a mulher, né? E pouco com relação às travestis. Que estão dentro de umas políticas afirmativas para LGBT, né? Mas mesmo assim elas são pouco visibilizadas. Eu acho que o Dia da Visibilidade Trans e Travesti no Brasil, ele vem justamente para afirmar que essas pessoas elas têm desejo, têm necessidade de reconhecimento, né? Não só a questão da redistribuição, da renda, do trabalho, mas também do reconhecimento da sua identidade, do seu direito a ser chamado pelo nome que se identifica, né? O direito de usar o SUS, o direito de acessar a escola. Então, ele vem como um grande guarda-chuva para pensar como as políticas públicas elas precisam acolher essa população. Na escola, na saúde, na segurança, no trabalho, na assistência social. E eu acho que é um dia para a gente celebrar também a luta dessas pessoas, que agora, por exemplo, saiu uma informação de que está rolando na internet, no Facebook, que muitas travestis estão sendo aprovadas nas universidades pelo sistema público de educação. Eu acho isso fantástico, acho que isso tem que ser cada vez mais visibilizado e que essas pessoas, e que exista cada vez mais políticas afirmativas, né, para acolher essa população, tanto políticas educacionais de inclusão e acesso e permanência na escola, né, de acesso à habitação, de acesso ao trabalho. Então, acho que é um dia para celebrar como as políticas públicas têm pensado interseccionalmente as demandas da população trans e travesti.